A caminho aqui, eu já estava fazendo umas anotações de alguns tuiteiros, já peguei algumas anotações que eu vou começar atendendo aqui. Achei interessante porque hoje muita gente está comentando os acontecimentos diretamente ligados às manifestações que aconteceram hoje em Brasília, e também são manifestações que estão se arrastando, né, já há um bom tempo, desde o momento em que o Supremo manifestou-se favorável a essa questão toda que nós já sabemos, do reconhecimento estável da união civil entre homossexuais. E aí tem uma série de coisas acontecendo que tem despertado a atenção e que eu acho que merece a nossa reflexão. Eu achei interessante porque hoje duas questões estavam diretamente ligadas. A primeira dizia assim: padre, o que se deu hoje na manifestação contra a homofobia em que queimaram bíblias em frente da catedral? A Renata de Ipatinga. Esse acontecimento eu não vi. Vocês viram isso? Não vi em que momento que foi noticiado isso. Aí a outra questão que está diretamente ligada, que é da Sueli Melo de Uberlândia. Padre Fábio, como instruir jovens que começam sua vida com tanto radicalismo e preconceitos em função da religião? Os fanáticos de hoje serão o que amanhã? Minha gente, nós precisamos primeiramente fazer uma reflexão. É muito perigoso a gente falar nesse curto espaço de tempo. É uma questão muito ampla, que envolve questões jurídicas, de uma necessidade civil de se estabelecer dentro de uma sociedade, né, regras que possam favorecer todos os cidadãos. Então, todos os cidadãos têm o direito de serem protegidos por leis que possam criar essa estrutura que facilite a vida, que possa orientar, né, a conduta caso venha uma pessoa a falecer, como é que nós vamos reagir a partir do momento que existe uma nova situação, que eu acho que particularmente a gente precisa diferenciar, né? Quando toda essa questão que hoje surge e que parece ser uma questão religiosa na totalidade, a gente precisa distinguir. O que é religioso nisso? O casamento é uma questão religiosa. A necessidade de se oficializar uma relação jurídica não significa que estejam reivindicando o direito de se casar. Então precisamos diferenciar isso. E é uma questão que ainda não está clara. Hoje eu estava, antes de sair de casa, eu estava ouvindo um pastor que eu particularmente o considero um homem muito sério, que é o pastor Silas Malafaia, dando uma entrevista justamente no Jornal Nacional, falando por que ele é contra a descriminalização da homofobia. Ele não é a favor do espancamento de pessoas, ele não é a favor da agressão. Então ele estava esclarecendo: eu só quero ter o direito de continuar pregando os valores que eu acredito, sem que isso venha a ser um crime. Muito lúcida, não é verdade? A reflexão dele. Você ter o direito de manifestar a sua opinião, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista religioso, e você ser respeitado por isso, sem que isso seja um crime. Agora, eu não tenho o direito de usar de palavras agressivas que venham ferir a dignidade das pessoas, que foi justamente a palavra do deputado Jean, que estava defendendo a causa homossexual naquele momento. Então ele dizia: nós não queremos que os discursos venham dizer que nós estamos possuídos pelo demônio, que nós somos gente de segunda categoria. Então veja bem, nos dois lados existe razão. Naquele que quer continuar tendo o direito de discordar e naquele que quer ter o direito de não receber palavras tão pesadas, expressões tão depreciativas, expressões tão vergonhosas, que muitas vezes, em cima dos púlpitos ou no conforto da autoridade religiosa, nós ousamos usar. Então eu creio que o Brasil esteja passando por um momento muito delicado, em que nós precisamos fazer prevalecer o bom senso, o equilíbrio, sobretudo no momento em que nós discutimos essas questões. Então não queira ter uma opinião formada sem antes você ter conhecido de verdade o que diz essa bendita lei,
Quais são as consequências dela para a vida social, para o discurso religioso, e depois que tudo isso for analisado com muita calma, você tem todo o direito de se posicionar, se você é contra ou você é a favor. A única coisa que eu acho é que a gente precisa tomar cuidado para que a gente não tome partido a partir desta fala, desta pessoa que com tanta lucidez fala. Padre, o risco do radicalismo religioso nos dias de hoje, ele é grande, ele é sério. E ouso dizer que ele é causa de muitas desordens internacionais e mundiais. Prova disso é o grande conflito religioso que existe no Oriente, não causado por muçulmanos, não. São os desequilibrados que causam todo aquele problema. Não são pessoas nós não podemos jogar. Então todos os muçulmanos são terroristas. Não, isso é mentira. Eu posso não concordar em absolutamente nada com o Alcorão, posso não ter nenhuma ligação com o Alcorão, posso não ter nenhum... Desculpe, respeito a gente precisa ter. Eu não preciso ter nenhuma reverência àquele livro, ele não me diz absolutamente nada. Mas eu preciso diferenciar. Existem pessoas que pautam a sua vida a partir daquele livro e que são pessoas sérias, que estão fazendo uma busca sincera de Deus. E eu me recordo, minha gente, quando estava fazendo meu mestrado, tive a graça de conhecer homens muito sábios, padres altamente capacitados, de uma cultura geral fantástica. E escutei uma vez de um dizendo, né? Toda pessoa tem o direito de viver o seu Antigo Testamento. Então pode ser que lá ele esteja vivendo o Antigo Testamento e esteja até muito mais avançado do que muitos de nós que nos dizemos já no Novo Testamento, mas ainda sem o cumprimento e as regras básicas daquilo que Jesus nos deu, que passa o tempo todo pelo respeito ao outro, pela solidariedade, pelo amor, pela generosidade. E hoje, ao ouvir dois posicionamentos sensatos, contrários, o pastor Silas Malafaia, com um pensamento totalmente contrário ao do Jean, mas ao mesmo tempo, nos dois lados havia uma coerência. Eu quero ter o direito de não ser chamado de possesso, quero ter o direito de dizer que não estou com o diabo no corpo por causa de uma opção sexual. É aquilo que dizia o Jean, o deputado. E o Silas Malafaia, quero ter o direito de continuar pregando sobre uma situação que eu não concordo, sem que isso seja um crime para mim. Veja bem, que nos dois lados existe coerência. Agora, o que nós não podemos admitir é que o nosso discurso religioso possa ferir a dignidade humana, mesmo quando nós queremos ser proféticos. Eu acho que há uma forma de ser profeta sem você precisar ferir a dignidade do outro. Não é verdade? Você tem todo o direito de se posicionar contrário a muitas coisas, mas você não tem o direito de perder o fundamental do cristianismo, que é o amor ao outro. É igual o filho com a mãe, gente. Isso é muito prático na vida. A gente sabe como isso funciona na vida. Uma mãe, quando ela vai reprimir o filho, porque ela sabe que é a hora de fazer isso, o filho está errando, o filho está num caminho errado, ela vai repreender. A fala é dura, mas é respeitosa, é amorosa. O grande problema é quando esse fanatismo nos cega para refletir as questões com mais ambiência, com mais abrangência. Muitas vezes nós somos muito cegos na nossa maneira de interpretar as coisas. Então eu pego lá a onda do Twitter, todo mundo dizendo e querendo forjar uma resposta rápida, você é contra, você é a favor? Não é bem assim. Você pode muito bem ser contra, mas você tem que ter espaço para explicitar e conhecer bem as razões pelas quais você é contra. Porque se você não tem conhecimento do que diz essa bendita lei, se você ainda não teve conhecimento daquilo que verdadeiramente propõe, nós precisamos ter este conhecimento. E eu confesso para vocês que eu ainda não tenho. O que eu tenho agora, e posso dizer para vocês, é um reconhecimento daquilo que eu considero justo, do que algumas pessoas reivindicam, do direito de juridicamente, não estou falando de casamento, até conversava outro dia com alguns bispos, que eu considero muito esclarecidos, e eles falavam, é verdade, a questão passa pelo reconhecimento de uma sociedade que
que não vai interferir naquilo que nós chamamos de família. Não é verdade? A partir do momento que eu tenho uma sociedade com alguém, juridicamente, nós temos bens em comuns, é isso. E não pode ser mais que isso, até o momento que for solicitado mais que isso. Não é verdade? É direito das pessoas de construírem um patrimônio juntos e de que isso seja civilmente reconhecido. Mas isso nós não estamos falando. Isso não é família, isso não é casamento, não é nada. O problema é que nós muitas vezes colocamos o nome casamento e família em lugares indevidos, onde ainda não foi solicitado isso. Então é uma coisa de cada vez. Porque senão nós corremos o risco de ter um posicionamento idiotizado, sem reflexão, sobre uma questão que ainda não está muito clara. A igreja se posicionou e ela sempre se posiciona da mesma forma. Nós somos a favor da família, nós somos a favor da vida, nós somos a favor da prevalência de valores que não venham ferir o que nós conhecemos como família. Mas nós também não podemos nos esquecer que esse posicionamento tem que ser amoroso. Então, se você é da igreja e se você faz questão de defender o posicionamento da sua igreja, não esqueça que a igreja a quem você serve tem um fundador cuja atitude o tempo todo foi o amor, a solidariedade e o respeito às pessoas. E Jesus morreu justamente pelos marginalizados. Então nós precisamos ter muito cuidado para que o nosso discurso não seja um lugar confortável onde nós nos esquecemos da nossa podemos nos esquecer da nossa verdadeira missão. Então, muito cuidado. Essas posturas podem gerar agressividades pelo Brasil afora. Cuidado para você não fazer parte dessas agressões, seja através de palavras, ou seja através das muitas manifestações que poderão acontecer pelo Brasil. Já estou alertando, porque eu acho que isso ainda vai render muito, e nós precisamos ter uma postura muito equilibrada nessa hora, para que você também não esteja lá, agredindo ou defendendo, porque às vezes, em nome de um valor, a gente comete crimes piores do que aqueles que nós queremos evitar. Já observou isso? Às vezes, para defender um valor, por exemplo, eu quero defender o valor da família, eu vou lá e assumo uma postura desrespeitosa com os seres humanos, eu assumo uma postura de agressividade, e isso pode gerar um crime muito pior do que aquele que você está querendo evitar com a sua defesa.